Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma Hora da Saúde. Esse programa é uma produção do Hospital de Amor que busca sempre levar informação de qualidade sobre diversos assuntos relacionados à saúde até você aí na sua casa. Eu continuo na companhia do Dr. Marcelo Gobo Júnior em mais esse programa. O Dr. Marcelo Gobo Júnior, que é médico da família e também médico assistente do ambulatório de atendimento ao colaborador do Hospital de Amor. E hoje a nossa convidada é a doutora Rosalina Massaco Yamawaki Murata. Ela é médica pediatra da Santa Casa de Misericórdia de Barretos, atualmente sob a gestão do Hospital de Amor. O assunto de hoje, importante para todo ser humano desde o princípio da vida, a amamentação. A Organização Mundial de Saúde preconiza que todos os bebês sejam amamentados exclusivamente com leite materno até os 6 meses de idade. No entanto, apenas 38% dos bebês são alimentados exclusivamente com leite materno nesse período na região das Américas e só 32% continuam amamentando até os 24 meses. Esse dado preocupa, não é, doutora Rosalina? Preocupa. Inclusive, agora no mês de agosto foi lançada a campanha do Agosto Dourado, onde foram feitas várias campanhas para incentivar o aleitamento materno, no sentido de aumentar essa cobertura, certo? Que ainda é considerado baixa, tá? E lembrar que o leite materno é o melhor alimento, mais adequado para os bebês, exclusivamente até o 6º mês de vida, certo? Então, a gente acha muito importante até pelo menos os 2 anos de vida, podendo, sendo complementado, mas, assim, muito importante para a fase de desenvolvimento, né, de crescimento e desenvolvimento das crianças. Doutor Marcelo, esse aleitamento materno, durante pouco tempo, menos do que é recomendado pela OMS, tem consequências para as crianças? Com certeza. Quando a gente reduz o período de aleitamento, a gente vai implicar em alterações que são importantes para a criança, tanto quanto a imunidade dela, quanto ao crescimento de peso e de altura que ela vai ter. E a gente tem algumas outras alterações que são da quantidade de inteligência que essa criança vai ter, do nível de sociabilidade que ela vai conseguir ter, porque esse processo de amamentação, ele é muito intenso para fazer a construção da interação social. Começa entre a mãe e a criança na hora da amamentação. A questão do olhar, da troca do olhar como ponto de comunicação, tudo isso acontece pelo processo de amamentar. Doutora Rosalina, é importante reforçar a importância do aleitamento materno? Qual é essa importância? Sim, o aleitamento materno, a gente fala, é o início de tudo. Tanto que a gente fala que o bebê deve ser amamentado na primeira hora de vida para criar esse vínculo mãe-filho, tá? Que é uma coisa importante, essa troca a gente fala de olhar, de calor, tá? E hoje existem inúmeras vantagens, né, do aleitamento materno. A gente fala vantagens tanto para a mãe quanto para o bebê, tá? Então, vantagens maternas para o próprio organismo da mãe, né? Então, após o parto, a evolução uterina, evitando sangramentos, né? Complicações pós-parto, tá? Diminui a incidência de câncer de mama, câncer de ovário, certo? O peso da mãe, que volta o corpo mais rapidamente, certo? Isso é muito importante. Para o bebê, existem vantagens inúmeras, tá? Então, a gente fala imediatas, que a gente fala assim, mais precoce, quer dizer, em termos de melhora na parte de infecções. Então, a gente fala prevenção de todas as famosas ites, otites, sinusites, bronquiolites, né? Então, todas essas doenças respiratórias, né? Então, prevenção de asma também, né? Então, a gente sabe que você pode ter a predisposição de ser asmático, mas assim, o aleitamento materno, né, melhorar muito isso, né? Tem vários trabalhos falando no coeficiente de inteligência também, que os que são amamentados ao seio materno são mais inteligentes, tá? Então, são inúmeras vantagens, tá? A prevenção de obesidade, doenças crônicas também, né? Então, a gente tem muitas vantagens, tanto a curto prazo como a longo prazo. A primeira mamada deve ser quando? A gente diz que a primeira mamada, assim, o bebê nasceu, se ele tem condições, ele deve ser levado, a gente fala para o contato pele a pele e ser amamentado dentro da primeira hora de vida. Então, a gente vê que muitos bebês já após o nascimento,
né? A gente tem o clampamento do cordão e eles são colocados no contato pele a pele, né? E são amamentados na primeira hora de vida. Então você vê aqui a mãe, aquele olhar, aquele contato, isso daí provoca uma interação muito grande aí da mãe com o bebê. Então isso é muito importante. E a primeira mamada deve ser como? A mulher precisa se preparar para a amamentação? A gente fala que a amamentação ela é instintiva, né? Então, a gente fala que, na verdade, o preparo que se faz no pré-natal, né, principalmente numa primeira gestação, que a mãe ainda não sabe como vai ser, ela vai ser orientada, né, ao cuidado das mamas também, e ver, mas, na verdade, a amamentação, você vê que não tem segredo, né? Primeira coisa, a mãe precisa querer, né? Isso é uma coisa importante, a mãe precisa querer amamentar para a gente ter um sucesso na amamentação. Tá? E muitas vezes tem muitos problemas que envolvem, né, ter uma amamentação tranquila, né? Desde fatores psicológicos da mãe, às vezes a mãe tem traumas, acha que o leite dela não vai ser suficiente, isso é uma coisa comum que as mães acham que o leite é fraco. Então, cabe a gente orientar, né, como que é o leite, então que o colostro, né, que a gente fala é um leite que às vezes a mãe fala, ele é muito aguado, não vai sustentar o bebê, então a mãe tem muita insegurança, muito medo, né, daquele leite dela não ser suficiente para o desenvolvimento do bebê, tá? Então a gente tem que estar orientando, certo? A gente tem que estar orientando tanto como é o leite, porque às vezes ela acha que esse colostro é um leite fraco, sendo que ele é muito importante nessa fase que ele tem, a gente fala assim, a imunidade, né? Transmite imunidade, né? Então a gente tem que estar explicando, orientar a pega também, a pega correta, porque se o bebê tem uma pega incorreta do início, que você começa a ter lesões, fissuras na mama, a mãe tem dor e ela, muitas vezes, o ato de amamentar acaba ficando desagradável, né, por causa da dor, né, e isso pode também influenciar no desmame precoce. Então a gente tem que estar atento a tudo isso, né, para ter um sucesso na amamentação. Doutora Rosalina falou sobre alguns motivos, né, que às vezes a mulher não consegue amamentar. Doutora Rosalina, doutor Marcelo, o que fazer nesses casos? A gente primeiro precisa entender qual é a dificuldade dessa amamentação. O que é mais comum é um erro de técnica. Isso é o que a gente mais percebe, que às vezes a criança está conseguindo mamar, mas ela não tem uma técnica adequada. Então, nessa hora, quando a gente tem uma inadequação de técnica, não é efetiva. Ela não consegue sugar o leite como ela deveria para poder ganhar peso. Existe uma diferença, né, muito grande entre os momentos da mamada, né, entre o leite do começo e o leite do final. E isso é uma questão que a gente precisa orientar, né? Visto isso, a gente precisa ver se não tem nenhuma alteração anatômica na mama, né? Se a mama não tem nenhuma alteração que impede a ejeção do leite, se não tem nenhuma questão de adoecimento, se não tem uma infecção ali, se não tem uma fissura, né, que impede a amamentação. Porque, a princípio, toda mulher, quando ela dá à luz, ela está pronta para amamentar. A gente vai partir desse princípio, né, que salvo alguma condição excepcional, isso é a natureza, e a gente tenta orientar e fazer de uma maneira intuitiva ali para a mãe, ela aproveitar os recursos que ela tem para melhorar a técnica. Então, o jeito que faz a pega, a posição da boca da criança, a posição da criança no colo, se está tendo contato com a barriga ou não, tudo isso vai ser determinante para o sucesso da amamentação, né? Para que aquilo dê certo. E a gente vai sempre preferir isso a qualquer outro método de nutrição infantil até os primeiros 6 meses e até o segundo ano. Doutora Rosalina, é comum essa reclamação? Muitas mães reclamam de ter problemas na hora da amamentação? Sim, na verdade, por isso que a gente fala que a orientação vem desde o pré-natal, tá? E a gente tem que procurar sanar essas dificuldades de início, tá? Principalmente a mãe jovem, a mãe inexperiente,
tá? Então, a gente tem que estar atento tanto à parte, a gente fala de técnica, como a parte psicológica materna também, que é uma coisa muito importante, tá? Então, existe essa dificuldade e muda muito a dinâmica, né? A gente fala, o bebê muda muito a dinâmica do casal, então cabe estar o pai estar ajudando também, né? Quando, né, é importante estar presente, que a gente fala que todas as alterações, assim, os problemas psicológicos que a mãe tem, isso vai influenciar aí na produção do leite, né, na vontade dessa mãe estar amamentando, né? Eu costumo brincar com os pais também, que falam assim, não, você tem que cuidar muito bem da mamãe, porque assim, senão ela não tem uma produção de leite, e aí o bolso do pai é que vai sofrer na compra das fórmulas infantis, né, que são bastante dispendiosas. Então a gente brinca e fala, olha, você tem que cuidar muito bem do bem-estar da mamãe para manter essa produção de leite, deixar ela tranquila, né, para a gente ter sucesso na amamentação. Estamos com o Hora da Saúde, ao meu lado a doutora Rosalina Masako Yamawaki Murata, nossa convidada de hoje. Eu continuo com o doutor Marcelo Gobo Júnior, médico da família, meu parceiro aqui no programa. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, qual deve ser a frequência da amamentação? Continue com a gente.